be together with you. I'm glad that we are trying and exposing ourselves to more of a foreign language. This is good. We should try. We should try new things as we are in college. And an opportunity like this doesn't show up all the time. Então, uma oportunidade como essa a gente deve agarrar, a gente deve se expor a outras linguagens, a outros conceitos. A universidade é para a gente sair do quadrado, é para a gente expandir a nossa mente, tentar coisas novas. So, talking about expanding our brains, expanding our minds, let me ask you that tough question. How did it go with the last assignments, the last activities that I suggested? Como é que vocês conseguiram navegar aí os vídeos, as últimas atividades que a gente fez? And I must remind you, we have a list of exercises that it is due tonight. So you still have some time, okay? But you have to submit it tonight. Só para lembrar, pessoal, nós temos uma lista de exercícios circulando e a data de entrega é esta noite, até a meia-noite. It's okay if you haven't submitted yet, but pay attention, all right? We have to be careful with this. Why? Well, because if we don't, we can miss the opportunity to score good grades, okay? Grades are not so important, but at some point they can be important too. Yes, qualquer coisa, hein? Podem falar comigo, hein? Eita, não posso falar, mas quem quiser uma fila, eu tô brincando, hein, gente? No, don't talk to Paloma, please. Paloma, tô de olho em você, hein? Pessoal, mas enfim, os exercícios são bem faceizinhos, viu? Quem já viu, percebeu que eles estão escritos em inglês e em português, todos eles. Dá para você fazer a leitura, comparar o que você entendeu do inglês com o que está escrito em português, responder com calma. É rápido, ninguém gasta mais do que 10 ou 15 minutos para responder aquelas 10 questões. And basically, what it does is just to rescue, to bring back some of the issues that we have discussed. All right? Então, aquilo ali é só uma maneira de resgatar, trazer de volta algumas discussões que a gente já fez em sala. They're not hard, okay? It's easy, and it's supposed to be easy, okay? We believe that you can learn with easy stuff. Tem gente que acha que você só aprende passando perrengue, passando sofrimento. Não é o nosso caso aqui, tá? No nosso caso, a gente acha que você aprende também com experiências agradáveis, com experiências fáceis. And let's see how it works, okay? All right, so let me ask you about a couple of things. Let me show here my screen. I'm going to share with you my screen here. And let's see what I want to show you. It is this, maybe. Yeah, all right, this is a good image. Do you guys remember this? Global warming. Apareceu. All right. Do you guys remember this thing? Vocês se lembram dessa imagem? All right, good, Breno, thanks. So what we got here is this. We have 3 cognitive biases, right? First one, normalcy bias. Our refusal to plan for or react to a disaster which has never happened before. A nossa dificuldade em planejar ou reagir para um desastre que nunca aconteceu. We say, oh, this has never happened, so we don't have to worry. Global warming has never happened,
So why should we worry about that? Now, at this point, you guys who have been reading the news, you guys know what's happening in Europe right now, right? Todo mundo sabe o que está acontecendo na Europa neste momento. We have big fires in Portugal, in Spain. We have a huge drought in France. We have like extreme hot weather in England. So all over Europe, we have people absolutely worried about how warm it got. So we have this, what they call heat waves. A Europa inteira está recebendo essas ondas de calor. So, as temperaturas em alguns lugares estão atingindo mais de 40 graus, em lugares que nunca atingiram mais que 38, 37, 35. Yes, we can understand some of those issues as we watch the film Don't Look Up. Yes, that's right. Good point. Tem esse filme na Netflix, pessoal. Não olhe para cima. Yeah. People refuse to plan or to react to a disaster which has never happened before. Yeah, that's exactly the point. The second, planning fallacy. Planning fallacy. What is that again? Well, we are too optimistic about how long it will take to fix something. So, just a minute. My AC just turned on, but it makes a huge noise, so sorry. Meu ar-condicionado aqui faz uma zoada, então eu prefiro com ele desligado. We're talking about planning fallacy. All right. Planning fallacy means falácia do planejamento. The problem is that we are always very optimistic about how long it will take to do something in the future. A gente acha que quando vai fazer uma coisa no futuro, vai ser rapidinho. Okay, I don't need to worry about this exam. I will study for it on Sunday. The exam is only Monday, so I will not study right now. I'm gonna leave it for the weekend. Aí a gente deixa para estudar no final de semana. Aí chega no domingo e a gente fala, no, I will study later. At night, I will have a look at night. Então a gente acha, não, durante o domingo inteiro a gente fala, não precisa estudar agora, não, vou deixar para estudar de noite. And then, when it's like Sunday at 8 p.m., we look at the stuff and say, oh God, I will not have time enough. So we keep procrastinating, and sometimes we don't have time to fix stuff. So we are trying to do the same thing with global warming. A gente tem adiado todas as mudanças na civilização que a gente vai precisar fazer. E entra uma guerra como essa, né, da invasão da Ucrânia, e aí que as pessoas falam, não, depois a gente faz a transição energética. So, yeah, things tend to get ugly. Let's hope not, but we have to watch that, okay? We'll be watching those. And the third cognitive bias is status quo bias. We don't like things changing all the time. We want things to stay the same. A maioria de nós gosta do conforto de as coisas não mudarem. Mudanças geram desconforto, geram certa tensão. So, if we get all these three things together, we understand why people all over the world are having a hard time to deal with global warming. And we are talking about normal people like you and me, and we are also talking about politicians, business persons, we are talking about presidents, we are talking about everybody. So all of us, it is like a human problem. We as a species, we are not so much prepared for this problem. Our brains
are facing a huge challenge. Então, não é apenas uma questão cultural ou ideológica, é uma questão cognitiva. Lidar com o aquecimento global é um problema cognitivo. And that's why we have the behavioral economics of global issues. We are trying to put aside ideology for a moment. We are trying to put aside cultural aspects for a moment. And we are trying to focus on things that are cognitive. In other words, the aspects of how the brain works. Okay? This is our point here. Yes, we do have ideology involved. We do have cultural aspects involved. And those are also important. But we have sometimes to realize that the problems can also be of a cognitive nature. We don't like to realize that. We would like to just stereotype people. O que a gente gosta de fazer, e eu estou falando todos nós, gente, sem exceção, a gente gosta de bater um estereótipo nas pessoas. Falar, aquele ali é comunista. Não, aquele ali é doidão. Não, aquela ali é metida certinha. Não, aquele ali é o religioso. Não, aquele ali é o global. Não, aquele ali é... We like to do that. We like to stereotype. And that's an easy answer. We say, oh, I don't want to listen to people. I will just like put a huge stamp on it and say, I know what it is. But if we understand that these things are at play here, we can understand better people, right? So I will confess to you, I have good friends of mine who would not only vote for a certain president, but they defend this president like he's a god for them. And sometimes for me, it's hard to deal with that because I disagree with that politician. And I have to realize that the problem is not only ideological. Oi. Elza, o microfone está aberto. Já vai, Paulinho. Elza, seu microfone abriu. Eu vou desativar. Eu acho que é mais fácil você mutar. É, eu já mutei. Eu acho que ela apertou sem querer lá. Então, pessoal, estava explicando assim como que tem amigos meus que defendem um certo presidente, um certo político, e para mim, às vezes, é difícil de aceitar, de concordar. Eu fico meio indignado, achando que não pode isso, não pode aquilo. E depois eu me dou conta de que não se trata apenas de uma ideologia ou de uma visão de mundo. Às vezes tem limitações cognitivas e não são só eles que têm essas limitações, todos nós temos. Então, acho que reconhecer esses defeitos nos torna um pouco mais humanos, um pouco mais capazes de aceitar diferenças que cada um de nós vai ter dos outros. Elza, you want to talk? You want to say something? Go ahead, please. No. It's okay. I saw your hands up there, but let's go on. All right, guys, any questions about this picture? I think this is one of the huge points in our class, okay? I like very much the idea that you guys, at this point, you already can understand some of the challenges that we will have to face as a civilization. They are fundamentally connected by the limitations of our brains. Not only ideology, not only political issues, not only cultural aspects, but also cognitive limitations. All right. And I would like to ask you if you guys had the chance to look at this article. Teve um artigo que eu coloquei para vocês lá nas fichas de aula,
que vale a pena dar uma olhada, tá, gente? How to outsmart your own biases. Como é que você pode superar, avançar, ultrapassar, superar, eu acho que é a melhor tradução. Como é que você pode superar os seus próprios vieses? So it's a very good article. You can find them at this address here. Let me see, just like a survey, okay? Please raise your hand if you have at least taken a look at this article. All right. 1, 2, 3, maybe 4 people. All right, we got at least 5 or 6 people who had the chance to take a look. So this is one more suggestion. Don't miss this one. It's a good piece, okay? This is a good piece of information. Esse é artigo legal. I believe all of you understand now that you can translate any website with Google Translator, right? I see, Mikael, obrigado. Mikael está me dizendo aqui que ele chegou a dar uma olhada, mas ele não teve tempo de ler. Eu estou preocupado em lembrar assim, gente, qualquer página, vocês podem abrir a versão traduzida dela, faça uma pesquisinha aí sobre Google Translator, tá? O tradutor do Google. Você consegue abrir qualquer versão de website na versão em português. E aí dá para ler a primeira leitura em inglês e uma segunda em português, so that you guys are good to, enjoy it completely. Okay. Any questions so far? Comments, suggestions, complaints? Comentários, dúvidas, sugestões, reclamações? All right. So, okay, let me stop this presentation here. Let me bring something else to the screen, okay? Now let's have a look at this most interesting subject that we have discussed so far. Please confirm to me that you can see prospect theory at your site, at your screen right now. Can you? Can you guys see it? Yes. All Yeah, right. yep. Thank you so much. I believe everyone knows that Examine Sages, the logo here of UFRPE, Examine Sages, a colheita conforme o plantio. You reap what you sow. A gente colhe aquilo que planta. This is always a good message to remember, considering that we are studying our own brains in this class. All right. So I'm going to talk to you about prospect theory. And what you see now, this is a paper that was published in 1979. So I was 7 years old when, not even 7, I was 6.5. 6.5 years old when this paper was published. Well, let me tell you this, and please pay very much attention to what I'm going to say. This is the paper which has been cited the most in the history of economics and business papers. Esse artigo é o artigo mais citado na história da economia e dos artigos de economia e de negócios. É o artigo mais citado da história. Eu nem era viva, hein, professor? Pois é, vocês nem tinham pensado em nascer. Seus pais não tinham nem conhecido uns aos outros. Mas esse artigo, gente, ele foi basicamente a razão porque Daniel Kahneman e Amos Tversky, they got the Economics Nobel Prize, Prêmio Nobel de Economia.
So it was published in 1979, and these two guys started becoming famous. Daniel Kahneman and Amos Tversky. All right, these are not usual names, right? When you hear Kahneman, looks like a German or something like that, and Tversky, maybe it sounds like, I don't know, Russian, I don't know, Austrian, I don't know. But But this they are from Israel, right? exactly, they are from Israel and they lived most of their lives in the US. Okay? All right. So they were college professors in the US. And there's one important point. What is the namer? The name of the magazine? It's Econometrica. Econometrica is a magazine in economics, a very famous one, and it publishes mostly mathematical economics. A maioria dos artigos que são publicados na Econométrica são artigos de economia com muita matemática. Praticamente só equações, modelos muito complexos matemáticos. And you're going to see that this paper, we will discuss it right now, it is not as complicated as you could think. Nesse caso aqui, é um artigo bastante intuitivo. Nós vamos falar quase de equação nenhuma. Aqui e ali vai ter uns numerozinhos, umas notações matemáticas, mas eu vou traduzir tudo para vocês. All right, so this is very interesting stuff. These guys published a paper in a magazine which was famous for a lot of mathematics. But these two guys used very little mathematics. And watch out, these two guys, they are not even economists. They are psychologists. Esses caras publicaram numa revista super matemática da economia. Esses caras não são nem economistas, eles são psicólogos. Wow, this doesn't happen all the time. This kind of thing, it's very rare. So we gotta have a look at this paper. Então, um artigo como esse é algo realmente muito diferente do que costuma acontecer em publicações acadêmicas. Então, não tem jeito, pessoal. Nós temos que dar uma olhada. Esse artigo deve ter alguma coisa muito extraordinária, tá? Okay, so I already told you that this is the paper. The most important paper or the most cited paper in the history of business and economics, okay? And it was cited at the moment that some people decided to give these two guys the Nobel Prize in 2002. 2002, that means 23 years later. 23 anos depois dos caras publicarem o artigo, esse artigo foi citado como uma das maiores contribuições que eles deram para a teoria econômica. Okay, so let me start and tell you this right away so you don't guys get scared. You guys don't get scared, okay? This is theory. We are going to talk here a little bit about theory, but we are going to try and connect theory with reality all the time, okay? We are not going to make a purely theoretical discussion. Aqui nós não vamos ficar numa discussão teórica, não. Eu vou apresentar para vocês uma teoria, pelo menos os elementos principais de uma teoria. Mas eu vou tentar fazer conexão toda hora com a prática, com a realidade, ok? This class, it's not about theory. This class is about practice. It's about everyday life. So we can talk about theories, but we are not going to go deeper and deeper in theoretical discussions, okay? We are not going to do that. Okay? You guys are fine? Please raise your hand if you understood what I just said.
Legal. Então, aqui a gente vai falar um pouco de teoria, mas a nossa ideia não é mergulhar profundamente na teoria. É falar da teoria e fazer conexão com a prática, com a realidade. All right. So let's start doing that. The first thing is that this paper, its main purpose was to criticize another theory. So it was an alternative theory. Então, o propósito principal desse artigo era criticar uma outra teoria, apresentar uma teoria alternativa. And there are three fundamentals of this critique, okay? This critique, I'm sorry. First one, they said, there is such a thing as a certainty effect. Então, eles identificaram três coisinhas que parece que são princípios e que não estavam na teoria alternativa. Primeira, certainty effect, efeito certeza. People underweight outcomes that are merely probable in comparison with outcomes that are obtained with certainty. As pessoas subestimam resultados que são prováveis na comparação com resultados que são certos, que a gente tem certeza que vai acontecer. All right, let's go to practice. Suppose that I offer you a deal like this. What do you prefer? You have option A and option B. Opção A e opção B. Option A, I give you 1,000 reais right now. Some people will say, you don't need to mention option B. I will take option A. Okay. Alguns de vocês vão falar assim, nem precisa falar a opção B. A opção A já tá boa. Me dá R$1.000 agora. Ok. No. Wait. Option A, I'll give you 1,000 reais right now. Option B, I will throw a dice. And if it comes 1, 2, 3, 4, or 5, I will give you 2,000 reais. If it comes up 6, then I will give you nothing. Então, o que eu estou te oferecendo? De um lado, eu te dou R$1.000 agora. Do outro lado, eu falo assim, eu rodo um dado. Se sair 1, 2, 3, 4 ou 5, eu te dou R$2.000. Mas se sair 6, eu não te dou nada. All right. When I give you this kind of options, some people will tell me that, no, I like to take risks. I will take option B. Some people say that. But if I had the money here in my hand and you were right in front of me, please think about it. Wouldn't you prefer 1,000 reais right away? Please raise your hand if you would take option A. Let me have a look. Quantos de vocês que ia escolher R$1.000 direto, em vez de a chance de ganhar R$2.000? Yeah, I know. It's like everybody, right? Everybody would take that. You'd say, why would I run into this risk? Por que eu vou correr risco? Se eu posso receber R$1.000 agora, sem nada. Simplesmente falar, quero a opção A e receber R$1.000. Por que eu vou correr risco de perder? Ah, não, mas eu poderia ganhar 2.000. So, the first thing was this. These guys, Tversky and Kahneman, they said, well, it turns out that people would like to avoid risks. And when they compare something that is very likely to something that is certain, they underestimate what is likely. Toda vez que a gente compara uma coisa que é certa com uma outra coisa que não é 100% de certeza, ainda que seja muito provável, a gente tende a jogar para baixo essa opção que corre risco. All right, so this is the first effect. And they said, this thing, this certainty effect, well, you can't see that from the traditional theory. Se você continuar acreditando na economia convencional
na teoria econômica convencional, isso não existe lá. Então, a gente identificou uma coisa que é real e que a teoria lá não explica. Some people could say, all right, but is this important? Well, don't worry. These guys will show you how important that is, okay? So let me ask you here, is there anybody with the hands up to make a question, or you were just signaling to what I asked before? Tem alguém aqui com a mão? I want to make a question actually. Oh yeah, go ahead, Thiago, please. Like we already talked about this topic in our last class, not last class, but like our last subject about like the risk aversion, right? Yes. But there are some cases that's not absolutely true. Like when you talk about betting, for example, or gambling, that's not that much true. And also in relationships. Yes. People in relationships don't try to stay in something stable and safe, and they put like that situation in risk sometimes to cheating. Yes, it's true. Yeah, we can see many exceptions to this new theory. You are right, but the main problem was this, Thiago. The kind of experiments that these two guys proposed, they would go beyond what you call risk aversion. Existe um conceito que a gente tem na economia chamada aversão ao risco. Se a gente tiver a chance de ficar com a certeza, a gente prefere evitar risco. Tá? Esses caras vão além disso. Eles falam assim, tem uma coisa que é maior, que é mais profunda do que o desconforto em relação ao risco. E eles vão chamar isso de aversão à perda, e não aversão ao risco. But we are gonna get there. Okay? Yeah. But I agree with that situation, Yeah. I just like pointing some situations that's not that much true, Yeah, that's right. Yes. We're gonna bring those back later. All right. The second thing is isolation effect. Well, this is not so much important for our discussion here, but let me just mention to you. Então, esse efeito isolamento é melhor, é dizer assim, se tiver 3 opções e tiver uma característica que é comum às 3 opções, na hora de fazer escolha, a gente joga fora aquele quesito. A gente não analisa ele. A gente analisa só as diferenças. Well, that is not exactly rational, according to the previous theory, but we are not going to discuss that so much. This is not going to be so important, ok? Nesse caso aqui é tipo assim, se tiver um elemento comum, há 3 opções, a gente joga fora aquela. Isso não é tão importante para as discussões que a gente vai fazer, mas esse era um dos pontos fundamentais que eles levantaram. And the last one, which is very surprising in my opinion, is what they call the overweighting of low probabilities. Now, this is not hard to understand. I think Paloma would like to make a question. I don't know. No, ok. A superestimação de probabilidades pequenas. So I'm gonna ask you here, and I want you guys to be honest with me, ok? Vou fazer uma perguntinha aqui e quero que as pessoas confirmem aí para mim, honestamente, tá? Vamos para aquela sessão de quem nunca. Me diga aqui quem nunca comprou um bilhete da Mega Sena. Who has never, ever bought a Mega Sena? Oh, I don't know if I believe you. Okay, 3 of you guys have never played any sort of money in any sort of bet. Tem alguém aqui que nunca apostou dinheiro nenhum, nem que seja pouquinho, nem numa rifa, nem numa loteria. Antigamente tinha um negócio que chamava raspadinha, você comprava um cartãozinho assim
e aí riscava, se saísse 3 números iguais, você ganhava aquele dinheiro. All right, so it turns out, guys, that most of us, many, if not all of us, we sometimes indulge ourselves in making bets in which we have terrible odds. Às vezes a gente faz apostas ou entra em apostas nas quais a gente tem chances ridiculamente pequenas. Quando a gente compra um bilhete da Mega Sena, é quase como se a gente estivesse assinando uma declaração assim: eu não sei estatística. Porque a chance de você ganhar na Mega Sena é tão pequena, mas tão pequena, que é quase como se você estivesse jogando dinheiro fora. Paloma and then Thiago. Go ahead, Paloma. Professor, aqui onde eu moro, toda vez eu sou acordada com a mulher gritando: 2 para ganhar 500, 2 para ganhar 1.000. Aí hoje, uma mulher que compra ela ganhou os R$ 500. Aí a mulher veio aqui e contou 100, 200. Eu fiz uma festa, porque a mulher grita tanto: 2 para ganhar 500, que eu vi a outra ganhando aqui. Eu fiz uma maior alegria, mas é assim, é bem complicado. Mas ela grita, acorda todo mundo: 2 para ganhar 500. Foi uma festa. Até eu comemorei, porque, meu Deus do céu. Rapaz, cada um tem uma luta, né? Lá perto de casa tem o cara do ovo, que passa vendendo ovo. Tem gente que tem que aguentar o 2 para ganhar 500. Tem gente que passa o carro do som, vendendo banana. Yeah, it goes like Mas this. ainda bem que ela ganhou, né? Ela apostou R$ 2 e ganhou 500. Aí é bom, né? It happens. Once in a lifetime. Uma vez na vida isso acontece. Tiago, you have a question or comment, please? Yeah. I guess it was in March or April. I did a bet in a lottery ticket and I won. Oh, really? How much Yeah, I money? won. I was like $800. Wow, that's pretty good. Yeah, it was. I was quite surprised. Like the guys here, like Aline, Mikael, Breno, they already know because I posted on the WhatsApp group, but I was quite surprised because I bought like by mistake. You know what? By mistake. Because like I would buy like just 3 tickets. And because of the system wasn't work well, and I bought 6 tickets. And then one of these 6 was surprised, Yeah. but it's a fun fact, Yeah, this is fun. And I mean, we do that, guys. And I'm telling you, I myself, I know statistics, and I have played Mega Sena. I have done that. I confess. Yeah, even though I know statistics pretty well, I have studied like PhD level courses in statistics. I know how to calculate statistics. And still, even people who knows statistics take those kind of odds, right? Apostar numa Mega Sena é uma decisão que não combina com uma decisão racional. Se a gente calcula o valor da aposta e a chance de ganhar, é muito caro o valor da aposta. Se você realmente entendesse a chance que você tem de ganhar. Mas as pessoas ignoram. Elas tendem a subestimar probabilidades que são pequenas. But that also happens when you buy insurance. Sometimes you are very healthy. You never go to the doctor, but you buy health insurance because you never know, right? You could need a doctor. So if you have money and you have the chance, you purchase health insurance, right? So even very healthy people who don't drive too fast, who don't expose themselves to risky business or risky games, mesmo pessoas que vivem vidas muito seguras, em ambientes muito seguros, que têm uma saúde inteiraça, compram seguro-saúde. They know that the probability of getting sick is very small,
but they say, oh, I don't want to run those risks. So they feel like the probabilities are actually larger. And I'm going to argue here that what these guys have done is not to think it is so, but they have shown with small experiments how these things happen. O que esses caras fizeram, gente, não foi falar assim, ah, eu acho que existe efeito certeza. Ah, eu acho que as pessoas superestimam probabilidades baixas. Não, eles não disseram que acham. Eles falaram assim, eu vou criar experimentos em que eu mostro as pessoas fazendo isso. Eu mostro que mesmo um economista comete esse tipo de, entre aspas, erro. All right? So they had to be very much convincing if they want to, draw attention from economists. Esses dois psicólogos tinham que ser muito convincentes para convencer os economistas matemáticos de que eles cometiam erros. Think about how much convincing you have to be in order to get this paper published, right? You guys got the idea, right? So these guys were really, really, really smart. And they tried something that was like amazing. They said, let's see if it goes. Let's give it a try. There was a good chance that they could be turned down. Tinha uma boa chance dos caras recusarem o artigo deles. E eles falaram assim, não, nós vamos mostrar. Se esses caras souberem avaliar, eles vão ver que o nosso artigo é bom. All right, so let me give you some ideas here. I know that some of you are not economists, and I know that as you look at an expression like this, you probably feel like, yeah, maybe I shouldn't take this class. It's not like this, guys, okay? It's not gonna be mathematical. Nós não vamos ficar discutindo aqui a questão muito matemática, não. But I have just to give you an idea of what's going on in traditional economics. Vou dar só uma ideia geral assim do que é a teoria econômica convencional. So it goes like this. The expectation of a pleasure, of a satisfaction, which comes from unlikely or likely events, will be like the weighted average of the satisfaction of those different alternatives. And they will be weighted by the probabilities. So now let me explain that in Portuguese before it gets too complicated. A ideia é assim, antes de participar de uma aposta ou de uma escolha, de tomar uma decisão entre alternativas, as pessoas falam assim, o que eu espero de satisfação, o quanto que eu acho que vale essa aposta, deixa eu ver qual que é a probabilidade de ganhar na hipótese 1, ou na opção A, qual que é a probabilidade de ganhar na opção B. Quanto que eu ficaria feliz se eu ganhar escolhendo A, quanto que eu ficaria feliz se eu ganhar escolhendo B. I have to say that in economics, we have this thing called utility theory or utility function. Na economia, a gente tem esse conceito chamado função-utilidade ou utilidade, teoria da utilidade. E aí, é uma forçação de barra, tá, gente? Mas a ideia é assim, imagine que eu pudesse medir quantitativamente a satisfação. Se eu comer um chocolate amargo, eu tenho 10 unidades de satisfação. Se eu comer um chocolate docinho, chocolate ao leite, eu tenho 30 unidades de satisfação. Se eu comer churrasco mal passado, aí eu tenho 700 unidades de satisfação. Se eu der um abraço na minha filha, eu tenho 7.000 unidades de satisfação. All right, so in economics, we assume that we can measure satisfaction. A gente assume, assim, a gente dá uma forçada de barra e fala, suponha que a gente conseguisse medir nível de satisfação com isso ou com aquilo. And as we
if we could actually measure satisfaction, then we could measure the value of a bet. Se a gente pudesse medir satisfação dessa forma assim objetiva, a gente poderia falar qual que é o valor de uma aposta. Como que eu meço o valor dessas duas opções que eu vou ter que escolher uma. All right, but let's go to practice, okay? Let's go to something real. Okay, so here's the thing. I'm gonna offer you two choices, okay? This is the first problem, and I want you guys to think about this with me, okay? Option A, on the left-hand side. Então, a primeira hipótese é assim, pessoal. Se você escolher A, você vai ganhar R$ 2.500 com probabilidade de 1/3, 33%. Você vai ganhar R$ 2.400, ou seja, um pouquinho a menos, com a probabilidade de 66%. Tá, então, olha só. Tem uma probabilidade de 99% de que você vai ganhar 2.400 ou mais, né? Porque na primeira lá é 2.500 com 33%, a segunda linha está falando 66% de receber R$ 2.400 e apenas 1% de zero, ou seja, de você receber nada. Tá? Então, essa é a opção A. Ou seja, opção A, você participar dessa loteria aqui. Opção B, você fala, toma 2.400 com certeza. All right, so let me explain that in English now. So just that we can practice the idea and the expressions in English, okay? So we have two options, option A and option B. Option B, it's easy to understand. I just give you 2,400 reais. 100% sure, okay? Just take the money. This is very attractive option, right? Okay, but then again, let's see option A now. Option A is a bet. You're gonna take some risks, okay? But option A goes like this. You get more money, 2,500 with 33% probability. You have the same 2,400 reais with probability of 0.66 or 66%. And there is a very unlikely event, 1% chance you get nothing. But think about it. In option A, you have 99% chance of getting 2,400 or more. And in option B, you simply have certainty, 100% certainty that you get 2,400. If I had to ask you option A or option B, please raise your hand if you would take option B. Levanta a mãozinha aí quem é que vai para... Seja honestos, pessoal. Vamos lá. Eu tô com dinheiro na mão, na sua frente. Você vai resistir? Vai falar, ah, não, eu vou entrar nessa loteria aí. Eu quero é o dinheiro, os peixinhos assim, ó, ou o lobinho-guará. It's very hard to say no, right? It's very hard to say option A. Because option B is so good. You say, you know, just give me the money, all right? I'll go home happy right now. So when you ask the questions, even among economists, you're going to get like 82% of the people will take option B. Even among economists. Mesmo entre economistas que conhecem estatística, os caras falam, não, eu quero a certeza, eu quero 2.400. All right, it's no problem. Let me just show you something. That if this is true, if this answer is what is more likely to happen, se essa resposta realmente é a mais comum de acontecer,
as pessoas escolherem B, how can we say that in mathematical terms? Em termos matemáticos, a gente pode falar assim, ó, primeira linha aqui, a satisfação de receber 2.400 é maior do que 33% da satisfação de receber 2.500 mais 66% da satisfação de receber 2.400. Quando eu descrevi essa primeira linha aqui, gente, eu estou basicamente dizendo o que diz a teoria econômica convencional, tá? Então, se eu quiser, eu posso colocar esse termo para cá junto com o outro. Então, colocar todos os que têm a ver com 2.400 num lado só, fazer as continhas, eu estou falando que ponto 34 da satisfação de 2.400 é maior do que ponto 33 da satisfação de 2.500, tá? Então, aqui é só aplicando matemática pura e a teoria econômica convencional. Now, let's go back to this, let's go to the second problem, okay? The second problem is a different choice, okay? Now, let's have a look at this different set of options here, okay? Now, have a look at this. Option C, you get 2,500 reais with probability of 1/3, 0.33%. And you get 0 with probability of 67. Então, na opção C, você recebe R$ 2.500 com probabilidade de 1/3. Ou você recebe 0 com probabilidade de 67%. Essa é a opção C. Agora vamos comparar com a opção D. Option D, you get a little bit less money, 2,400, but with probability a little bit larger, 0.34%. No primeiro, você tinha R$ 2.500 com probabilidade de 33%. No segundo, você tem probabilidade de R$ 2.400, mas com probabilidade um pouquinho maior, 0.34%. Some people will have to, bake their noodles for quite some time before making a choice. But after they do so, 83% of the people will say, I prefer more money. Probability of 0.33 and probability of 0.34, this is pretty much the same. So I will prefer taking more money, 2,500 reais, rather than 2,400 reais, okay? After people think a lot about this, most of us will pick option C. But in mathematical terms, to describe this option C compared to option D, we use 0.34% satisfaction of 2,400. It is smaller than 0.33% of satisfaction of 2,500. If you pay a look at this expression here, if you pay attention to this expression here, it's the exactly opposite of what we had before. What we had before is 0.34 U 2,400 is larger than 0.33 U 2,500. And what you have here is right the opposite. 0.34 U of 2,400 is smaller than 0.33 U of 2,500. So I'm showing you that depending on how I present the arguments, the options, you change your option. Dependendo da maneira como eu apresento as questões, você faz escolhas diferentes. Wow, that was very interesting. That was very important. That was kind of able to get economists' attention. Então, esse tipo de coisa foi capaz de chamar a atenção dos economistas. Olha, que interessante
probleminha aqui que pode ser uma exceção interessante à economia. Now, today I have to ask you guys a question. Suppose that I'm teaching economics and I'm teaching this class and I give you the traditional explanation of theory, of the conventional theory, and then one smart student raised the hand and said, "Look, professor, I can show you that you are wrong." Então imagine assim, que eu sou um professor, estou na sala de aula, aí eu estou ensinando lá a teoria tradicional da economia. De repente um garoto mais esperto lá levanta a mão e fala assim, professor, eu consigo mostrar que sua teoria está errada. E aí ele vai e faz esse experimento que eu acabei de fazer com vocês aqui, ele faz na sala de aula. Vocês acham que o professor ia dar o braço a torcer? Do you think that this example would make the professor say, yeah, you are right. I'm teaching something that is useless. Vocês acham que o professor ia falar assim, não, você tem razão. Pessoal, pode parar de ler o capítulo 7 do livro. A partir de agora eu concordo com vocês que está tudo errado, eu não deveria ter ensinado esse capítulo. Do you think that's going to happen? Can you think of a teacher who would do that? Você acha que um professor, se for confrontado com um exemplo flagrante de violação da sua teoria na sala de aula, você acha que o professor tem a humildade, a honestidade intelectual para falar assim, não, tem razão. Seu exemplo prova que a minha teoria está errada. Do you think that was going to happen? You're trying to say something, Annie? Anyone? Alguém gostaria de se manifestar? Acham que diante de uma lição eu acho que aluno... não, professor. Eu acho que não. O professor ele não aceita. Eu tinha um professor que ele dizia assim: o 10 é meu, o 9 é seu. Já batia assim. Então eu acho que é muito difícil um professor ele aceitar que está errado. Yeah, exactly, Paloma. You know, teachers and professors, they don't like to recognize that they are wrong. And that's even more true when you talk about famous economists. Quando está falando de economistas famosos, importantes, conhecidos, quando você mostra para ele que ele está errado, é muito difícil dele falar assim, você tem toda razão, eu estou errado. Vou ter que voltar e pensar sobre esse assunto. No, we don't do that. So if that is true, then I have to ask you, how convincing do you think these guys had to be to get this paper published? Então, a minha pergunta é assim, se vocês concordam comigo que é muito difícil de provar para um economista ou para um professor que ele está errado, imagina o quanto que esse artigo precisava ser convincente para ele ter sido aceito na revista. It had to be like complete. It had to be like indisputable. Tinha que ser assim, inequívoco. You know what this paper does? It does a number of examples. O que ele faz é colocar 5, 6, 7 exemplos para provar o ponto dele. Cada um deles, ele mostra como as pessoas cometem erros de cálculo previsivelmente. Como que as pessoas não se comportam na forma como a teoria convencional previa. So, yes, this thing is amazing. This thing was very, very impactful. You know, they created a huge discussion in the theory with professors, with researchers. They created like a huge discomfort and say, yeah, we're going to have to pay attention to these guys. Eles falaram assim, infelizmente nós vamos ter que prestar atenção nesses psicólogos. Não dá. A gente gostaria de simplesmente descartá-los,
mas eles fizeram argumentos fortes demais. Não dá para a gente simplesmente falar, ignora, esses caras estão errados. Ok? If you think about this is the same problem that innovation faces all the time. Whenever people come up with some innovation, they always have someone to say, oh, this is not important. No, this is not going to fly. No, this is not going to be as important as you think. Toda vez que alguém sugere uma inovação, sempre tem alguém para falar assim, não, eu prefiro ficar com o tradicional. Não, eu não confio nessa sua teoria. Não, isso aí daí é só uma curiosidade. Isso aí nunca vai segurar. So, we have to think about this, because this is quite important. The fact that we will tend to dismiss innovation could have happened to this theory. A nossa sociedade, os nossos tomadores de decisão têm uma grande tendência a descartar coisas novas, a rejeitar esses iconoclastas, essas pessoas que oferecem teorias diferentes. A gente quer ficar no tradicional. All right, so this is behavior economics all over the world, okay? I have shown you before this huge list of cognitive biases. What I'm going to do next, it is to talk to you and show you how each of those cognitive biases are related to what I have just explained, to what they call prospect theory. But I'm going to have to stop here. Our time is almost up. But just let me just say that in our recorded session this week, I will compare specific cognitive biases and relate those with what we have just discussed about how people make choices involving risks, ok? Então, só para explicar em português, nosso tempo já está quase acabando, eu vou parar aqui a apresentação, mas o que eu vou fazer na aula gravada dessa semana é buscar ali alguns vieses cognitivos e fazer a conexão deles com esse fenômeno, né, de como que as pessoas escolhem A ou B, tomam uma decisão assim ou assado diante de probabilidades, e aí a gente vai entender um pouquinho mais do que está acontecendo, tá certo? Alright, so this is what is coming. As all the weeks, we are going to have a recorded session, and I will post that by Thursday. So you guys have some time to watch it and eventually bring back to our next class any questions and doubts, ok? Pessoal, então é isso. Eu vou colocar mais uma sessão gravada na quinta-feira, para vocês assistirem aí na quinta-feira de noite, ou na sexta, ou no sábado. Mas aí eu vou fazer essa relação entre vieses cognitivos e essas decisões que a gente está falando aqui. All right. Please raise your hand if you have a question or you want to make a comment about this thing. Pessoal, deixa eu dar um alerta aqui de uma coisa muito interessante. Nessa sessão gravada, eu vou mostrar para vocês como que essas nossas tendências em lidar com probabilidades de uma maneira meio errada, como que isso impacta a nossa vida, as nossas decisões do dia a dia, tá? Vou tentar fazer essa conexão. Por que que a gente subestima probabilidades pequenas? E não só isso nos leva a comprar bilhete de loteria, comprar mais seguro, às vezes, do que a gente realmente precisa e tudo mais. Professor, para agradar alguém ou algo do tipo, seria também? Teria a ver? Poderia, tem alguma coisa a ver, mas aqui a gente está falando de um outro efeito, tá? A explicação é assim. Quando a gente faz uma decisão para agradar uma outra pessoa, é porque a gente não está fazendo a decisão baseada nas consequências. A gente está fazendo a decisão baseada no que considera apropriado. A gente fala assim, não vou levar tanto em conta as consequências, para mim seria melhor optar por B, mas para agradar fulano, eu vou optar por A.
Então, aí, isso é um fato importante também da economia comportamental, mas não é desse assunto que a gente está falando agora. Agora a gente está falando assim, por que que a gente escolhe B, quando que se a gente fosse estudar um pouquinho melhor o caso, a gente deveria ter escolhido A, tá? E, independente de outras pessoas. Mas o que você falou também tem a ver com economia comportamental, que we call that appropriateness. Quando alguma coisa é apropriada ou é esperada socialmente, a gente também acaba sendo influenciado na hora de fazer as escolhas. All right, very good. It is like we can make decisions by their consequences, or you can make decisions by the level of appropriateness. Então a gente faz as decisões medindo as consequências de cada uma das escolhas, ou a gente faz as decisões ignorando as consequências e falando assim, não, o que é esperado de mim? O que se espera que eu faça? Então é melhor eu escolher C porque todo mundo espera que eu faça aquilo. Mesmo que eu tenha que ignorar a análise das consequências, porque é o que se espera de mim. All right. Só rapidinho, professor, nessa questão que você está falando das escolhas das consequências, estava até vendo comentando um artigo com um colega meu sobre essa questão do comportamento, que quando a gente também começa a pensar no que os outros esperam da gente, basicamente a gente deixou de tomar uma decisão, tipo, a decisão que a gente queria, leva em consideração completamente aos outros e descarta completamente a nossa tomada, tipo, sai da nossa mão e fica na mão dos outros. Ou seja, é como se ele dissesse que não é mais uma decisão dele, sabe? Não é mais uma decisão da pessoa, é das outras pessoas. Isso é péssimo, sabia? Porque a gente perde a agência. A gente deixa de ser agente, a gente entrega na mão de outros a decisão nossa. É um perigo grande. Tem muitas situações que a gente não pode fazer isso, né? Então, por exemplo, se os nossos pais fazem escolhas financeiras para a gente, depois da gente ter 18, 19, 20, 21, 25 anos, isso é muito ruim, porque a gente perde a capacidade de fazer escolhas por nós mesmos. A gente acaba fazendo as escolhas que nossos pais mandam, e se a gente não errar, se a gente não tiver aquele aprendizado, a gente pode acabar depois sofrendo consequências muito graves quando nossos pais não estiverem por perto. Então, existe essa desvantagem, né, de a gente fazer decisão ou porque outras pessoas ficariam felizes, ou porque outras pessoas sugeriram, e aí a gente fala assim, a decisão é deles. Eu, na verdade, só era o agente da decisão deles. Isso é a gente perder a nossa capacidade de ser verdadeiramente agente. Yeah, those are very interesting topics. We're going to try and see those many, many times throughout the semester. All right, guys, I'm going to stop recording here. This video will be available in our Google Classroom. You guys can watch it again, and you can take notes if something, you don't understand some specific point, and you can talk to me by email, by WhatsApp, or whatever you want, okay? All right, so let me stop this recording here.